Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e hoje nós vamos debater um tema extremamente atual e candente da contemporaneidade brasileira. Mas antes de nós falarmos com o convidado de hoje, eu gostaria, eu sempre digo isso aqui para vocês, de dar continuidade à tradição que o Espaço Heráclito fundou de fazer indicação de livros para os nossos espectadores, para as pessoas com quem a gente dialoga. Hoje, pessoal, eu gostaria de mostrar a vocês um livro belíssimo de um escritor argentino pelo qual eu tenho muita predileção. É um livro do Ernesto Sábato, chamado O Escritor e Seus Fantasmas. Olhem só a capa aqui, ó. Não sei se vocês podem dar um close aqui no livro, mas esse livro do Sábato é um livro sobre os livros. Como o nome já está colocando, O Escritor e Seus Fantasmas vai dialogar com todo o contexto de formação do escritor, não apenas do Sábato, mas da sua geração. O Sábato, pessoal, morreu recentemente, aliás, faz 2 anos que o Sábato morreu, em 2011. Ano passado, em julho, eu fui a Buenos Aires e visitei a casa onde o Sábato morava. Ali, para quem for a Buenos Aires, existe um bairro ali da Grande Buenos Aires que se chama Santos Lugares. Vocês pegam um trem ali na estação central de Buenos Aires e vão até um local chamado Santos Lugares. Por ali, vocês conversando com qualquer pessoa ali das redondezas, vocês chegam à casa do Sábato. O curioso é que eu li muitas vezes, e esse livro fala muitas vezes sobre a casa onde ele morava, com árvores seculares diante da casa, com um jardim muito bonito. E eu pensei que a casa já havia sido convertida em museu. Tentei entrar na casa e talvez o neto do Sábato tenha ficado algo contrafeito com isso. Em frente à casa do Sábato, ali em Santos Lugares, existe uma biblioteca pública, algo como um centro cultural, cujo muro desponta com um painel ali do Sábato. E nesse livro, pessoal, o Sábato vai discorrer não apenas sobre o contexto da literatura argentina e dialogar com essa outra grande personagem da literatura ali dos hermanos, o Jorge Luis Borges, como vai falar sobre toda essa influência da literatura europeia sobre nós latino-americanos. O Sábato tem uma peculiaridade na carreira porque ele era cientista, ele era um físico e abandonou tudo pela literatura. E era um cientista ali que tinha uma carreira com um potencial renome. E largou isso para se dedicar à literatura e também à pintura. O Sábato, que é um grande dostoiévskiano, vai fazer nesse livro O Escritor e Seus Fantasmas uma discussões sobre a construção do realismo na literatura, vai discutir Kafka, Dostoiévski era uma grande influência para o Sábato, vai estabelecer, como eu disse, esses diálogos com Borges, vai perceber, vai se colocar a pergunta sobre se há uma crise na arte, ou seja, na representação do romance, ou se a construção do romance atual já não é o romance da crise, ou seja, aquele que incorpora a crise e que traz as celeumas, traz as cisões para as personagens e para a sua forma de construção. Eu li esse livro com muito entusiasmo. Eu gosto muito, os espectadores que escrevem, espectadores do Espaço Heráclito que escrevem, vão ter bastante interesse nesse sentido, mas também é muito interessante perceber ali em loco a gênese das ideias do escritor para tentar conceber as suas personagens a posteriori. Então o Sábato, que era um grande intelectual, além de ser um grande artista, está discorrendo sobre essa série de temas. E eu gostaria de ler para vocês, como é tradição aqui, 2 trechos para tentar estimulá-los a buscar O Escritor e Seus Fantasmas, que aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras. Então vamos lá. Primeiro trecho aqui, pessoal. Ele vai falar sobre a condição do artista, não no sentido de enraizamento social, mas no sentido de percepção do mundo e dos seus próprios dilemas em correlação com esse mundo estilhaçado. O artista é o único por excelência, aquele que, graças à sua incapacidade de adaptação, à sua rebeldia, à sua loucura, conservou paradoxalmente os atributos mais preciosos do ser humano. Que importa que às vezes exagere e corte uma orelha? E aí os leitores, falando aqui do Sábado, os espectadores do Espaço Heráclito logo vão conhecer um tal de Vicente Van Gogh por detrás das palavras do nosso querido Sábato. Ainda assim,
o artista estará mais perto do homem concreto do que um amanuense razoável no fundo de um ministério. É certo que o artista, encurralado ou desesperado, acaba por fugir para a África, para os paraísos do álcool ou da morfina, para a própria morte. Tudo isso indica que é ele, o artista, quem está desumanizado? O Sábado vem aqui com uma dialética profunda entre o artista, e vale fazer aqui um parênteses, um grande poeta norte-americano chamado Ezra Pound, cujas filiações políticas depois seriam, para dizer o mínimo, extremamente duvidosas, porque ele teve uma proximidade ali com o fascismo e até teve que responder em juízo nos Estados Unidos por conta disso, chamava os escritores, o artista, de antena da raça, precisamente nesse sentido sobre o qual o Sábado está falando, num sentido de captação, de como se ele se tornasse uma figura através da qual passasse a sociedade seus dilemas e ele ressignificasse essa torrente para trazer aos seus leitores, aos seus espectadores, aos seus ouvintes, toda essa compulsão da sociedade com um novo sentido. Essa é uma questão que o Sábado está trazendo nesse primeiro momento. E o segundo trecho que eu gostaria de ler para vocês aqui, um trecho muito bonito, vem de uma figura com quem o Sábado sempre discutiu, com quem ele teve alguns problemas, inclusive problemas literário-políticos, ali, tanto na política argentina como no contexto do golpe do Chile, porque o Borges, infelizmente, acabou tomando posições muito temerárias em relação ao golpe do Chile em 73, golpe que há poucas semanas fez 40 anos, mas o Sábado nunca deixou de reconhecer e, por vezes, criticar o talento do Borges. E ele traz aqui um trecho que é muito interessante para nós pensarmos o Borges enraizado na história. Porque muitas vezes, segundo o Sábado, o Borges ele fica flanando entre os textos, numa contínua metalinguagem, sem ter um enraizamento efetivo com as questões da história e do seu tempo. Mas o Sábado aqui, ao perceber o desespero do Borges diante da cegueira iminente, cegueira que ia tomá-lo por completo ao fim da vida, traz aqui um fragmento do Borges que nos faz pensar sobre o dilema do ser humano, da condição humana, da perenidade. Eu vou ler aqui esse trecho que é muito bonito, pessoal. Vamos lá. O nosso Jorge Luiz Borges aqui. Negar a sucessão temporal, negar o eu, negar o universo astronômico, são desesperos aparentes e consolos secretos. O tempo é a substância de que estou feito, de que estou feito. O tempo é um rio que me arrebata. Quando a gente fala do tempo como rio, os espectadores do Espaço Heráclito podem buscar fragmentos heraclitianos que associam essas duas imagens. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me destroça, mas eu sou o tigre. É um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O mundo, desgraçadamente, é real. Eu, desgraçadamente, sou Borges. Então, pessoal, eu espero que vocês fiquem com esses trechos e busquem o Sábado, Ernesto Sábado, recém-falecido, 2 anos, com o livro O Escritor e Seus Fantasmas. E agora, a gente dá início aqui, vamos conversar hoje, temos aqui uma pessoa que é um grande amigo meu, de longo tempo. Devo falar aqui que é um corintiano, assim como eu, só que diferentemente de mim, gosta do técnico Tite, gosta das goleadas do Corinthians de 1-0, ele pode ficar um pouco contrafeito ao ouvir isso. Ele é professor de Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, pessoal, e a sua tese de doutorado, A Inteligência da Música Popular, ele vai falar um pouco sobre ela aqui para nós, recebeu em 2011 o Prêmio CAPES de melhor tese de Sociologia do Brasil. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Dimitri Serboncini Fernandes. Tudo bom, Dimitri? Tudo bom, Flávio? Prazer estar aqui com você, prazer pelo convite, aí tá no programa aí do erudito e risonho Flávio, né? Que fala baixinho também, né? Muito obrigado por ter aceito o convite. Dimitrão, antes de nós entrarmos no tema do programa, os espectadores aí devem estar curiosos sobre para saber sobre o que nós vamos falar.
Conta um pouquinho da sua tese aqui para nós, o que você estudou, qual foi teu objeto ali? Então, Flávio, foi o seguinte, eu tentei fazer uma genealogia histórica de alguns conceitos qualitativos na música popular brasileira, né? Principalmente os conceitos que sempre as pessoas que estão envolvidas em termos de paixão mesmo, né? Com a música, com a arte, elas utilizam, por exemplo, como o de autenticidade ou inautenticidade. E aí a gente vê assim, né? Por que uma pessoa determinada gosta de uma música determinada ou de um artista determinado? Por que ela acha que aquele artista é mais puro ou mais autêntico, ou uma música é mais pura e mais autêntica do que outra? Como a sociologia tem por base a gente achar as correlações que estão por trás daquilo que a gente imagina ser uma opção própria, nossa, que a gente imagina ser um exercício de nossa liberdade, eu procurei fazer justamente essa correlação com um dos fatores mais clássicos dentro da sociologia, que é o quê? Que é o fator de classe. Quer dizer, a sociologia ela tem como pressuposto que a gente não tem uma clareza completa daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente quer ser. No caso da música, no caso da arte, né, a gente seria a antítese ali dos defensores da arte pura. A gente vai falar assim, não, olha, tudo existe uma razão determinada para a pessoa ser assim, buscar aquilo lá, produzir aquilo lá, daquela maneira, etc e tal. E isso que eu tentei fazer na minha tese com a música popular brasileira, mais especificamente com samba e com choro. E aí, para trazer mais para o chão ali, né, com o risco de simplificar um pouco, mas para ficar mais claro para as pessoas. Por que alguma pessoa gosta, ou né, quais seriam os motivos que fazem com que uma pessoa goste do Salgadinho do Catinguelê e não goste do Jacó do Bandolim? Ou ao contrário, a pessoa acha o Paulinho da Viola, o Chico Buarque, o suprassumo da música, e vai achar o El Chan ou qualquer desses grupos ali da década de 90 como uma coisa mais tenebrosa. Sem entrar, de fato, numa análise do material musical, a gente tem razões sociais também por trás disso. Não estou querendo dizer que o material musical também não tem as suas diferenciações. Uma boa sociologia vai fazer esse jogo de ida e volta. Tanto no material musical vai buscar aquelas razões que se agregam a uma distinção de classe, quanto também você vai ver a partir da classe, por que uma classe determinada vai buscar essa distinção pelo meio de um produto artístico ali determinado. Então a gente percebe que o Paulinho da Viola geralmente é uma pessoa que vai ser mais escolarizada, uma camada média alta ou média, essa pessoa que vai ser o público ali específico. O do Catinguelê vai ser extremamente jovem, à época, né? Hoje em dia acho que essas pessoas já até envelheceram, vai ser uma pessoa que geralmente vai ter um estudo formal mais baixo, ou então feito em uma universidade privada, não nas grandes universidades, etc. e tal. A gente vê esses referenciais, e não só em termos sincrônico, como também diacrônico. Eu tentei fazer isso ao longo da história, ou seja, verificar quem e o que e por que na década de 50 era considerado bom ou ruim, autêntico ou inautêntico, na década de 30 e mais. De onde esses conceitos de autenticidade e inautenticidade vieram? Como que? Porque tudo tem uma história, né? Ainda que o jornalismo ache que nada tem história, tudo começou hoje, né? Existe uma história, a sociologia tem que buscar essa história. E a gente vê, por exemplo, na história da música popular, não é natural que as pessoas começassem a qualificar uma coisa de boa, outra de ruim. Isso aí tem um porquê, tem uma primeira pessoa que fez essa qualificação em um contexto determinado, que pertencia a um grupo social determinado. Quem qualificava antes a arte, que era qualificada como boa e ruim, era só a alta arte, era só erudita, que tinha, no século XIX, o direito de ser criticada. Ninguém nem sabia quer dizer, de quem escrevia em jornais, nem sabia que existia o choro, por exemplo. Era uma coisa rebaixada, que não entrava em voga nas altas discussões intelectuais. E aí, depois, na década de 30 em diante, não, entra em voga. Passa a ter críticos específicos daquelas formas musicais. Quer dizer, eu tentei dar resposta
Por que esses críticos apareceram? De onde eles emergiram? A quais demandas sociais eles estavam lidando quando eles qualificavam essas músicas e não? E depois de que a roda estava armada, como isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo até chegar na década de 90, 2000. Vocês percebem que o Dimitri tem todo um arcabouço para traçar a genealogia da formação desses conceitos. E eu vou aproveitar a presença aqui bastante peculiar e importante do Dimitri para nós discutirmos, pessoal, a partir de agora, algo muito próximo de nós, muito próximo aqui, a gente está falando aqui de poucos meses atrás. Nós queremos discutir aqui as manifestações de junho agora, lançando mão também de conceitos que ele apresentou aqui para nós agora. Eu começo aqui, Dimitri, fazendo uma pergunta a você sobre essas manifestações. Talvez uma provocação, não propriamente ao Dimitri, mas aos manifestantes. O famoso Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido na história como Lenin, talvez ele tenha sido conhecido mais como Lenin do que como Vladimir, escreveu as famosas teses de julho. E num sentido eminentemente revolucionário. Será que, com relação às manifestações de junho no Brasil, seria possível pensar em teses aqui de junho para o Brasil? Ou seja, essas manifestações, a seu ver, apresentam um caráter emancipatório e de progressão do Brasil e das instâncias de questionamento da população com relação às instituições? Olha, Flávio, talvez seja mais fácil pensar com o pai de Lenin, com Karl Marx, né? Talvez as jornadas de junho estejam mais para farsa do que para alguma coisa. Deixa eu só fazer um contexto aqui, o Dimitri está retomando uma construção do Marx ali do 18 Brumário, se eu não me engano. O Marx, o Hegel dizia que a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. É isso a questão? Você está trazendo essas questões? Isso. Mas e por que isso, Flávio? Porque é uma visão que eu tenho, assim, particularmente um tanto quanto, não diria negativa, mas questionadora, né? Eu acho que tem vários motivos. O principal seria o de que, isso talvez já esteja até um pouco repisado, mas de que a gente não vê um sentido político claro naquelas manifestações depois de determinado momento, quando ela engrossou de fato, quando elas engrossaram de fato, né? Se no começo existia uma questão bem pontual, que era a questão do aumento das passagens, né, de ônibus, que tanto o PSDB quanto o PT deram as mãos ali para a burguesia, para os empresários de ônibus e bateram o pé, falaram no começo, né, não baixamos, não adianta, né? E aí a gente tinha aqueles movimentos tradicionais que, por exemplo, do passe livre, né, que já existe faz um tempo, que sempre é meia dúzia de gato pingado, que acontecia o quê? A polícia chegava, descia o sarrafo, os Datenas da vida falavam, é isso mesmo, tem que deixar, né, se quer manifestar, manifeste, mas... O Datena continua a falar isso, né? Sim, pois é, quer manifestar, manifeste, mas deixa as pessoas irem e voltarem, ou seja, tem que fazer uma manifestação no Sambódromo do Anhembi, aliás, o Kassab e o Alckmin queriam fazer isso, né? Levar as manifestações para o Sambódromo do Anhembi. O que é extremamente emblemático aqui no Brasil, né? Pois é muito emblemático. Ou seja, da farsa sobre a qual da farsa, da festa, né? Daquilo que é anódino, daquilo que... Pois é. E aí, depois de um tempo, o que aconteceu ali? É interessante, assim como na tese do samba, a gente sempre fazer uma genealogia de todo o movimento para a gente conseguir ter uma compreensão um pouco mais, né, contextualizada, mais caudalosa do que geralmente a gente vê esses especialistas da mídia fazendo, né? Especialistas entre aspas. De repente, o que acontece? Aquela meia dúzia de gato pingado que geralmente fazem as manifestações, estavam fazendo as manifestações, o movimento do passe livre, a esquerda ali, né, que se manifesta geralmente. E aí chega um ator que está sempre também nas manifestações, com a sua sutileza, né, que todos conhecem, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Tropa de Choque, né? Em uma dessas manifestações, que contavam com poucas pessoas, eles, não satisfeitos em descerem o sarrafo nos manifestantes, passaram também a descer o sarrafo nos jornalistas, sem nenhum motivo plausível ali, e não em jornalistas de esquerda, em jornalistas dos grandes meios de comunicação.
da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. Eu faria só um parênteses para te fazer uma pergunta. Você não acha que há uma tensão, apesar de a grande mídia ter essa tendência conservadora, você não acha que especificamente em relação, por exemplo, à tropa de choque e à rota, não existe uma tensão entre os meios de comunicação e esses batalhões da polícia militar? A rota é da tropa de choque, né? A rota pertence à tropa de choque. Ah, tá. Você acha que choque. existe uma tensão entre mídia e esses grupos específicos da polícia ou não? Entre essa baixa mídia, que são jornalistas de rua, eu acho que sim. Eu acho que até... Porque a gente tem que fazer... Se a gente for fazer uma análise da mídia, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, né? Os jornalistas de rua, eles são, muitas vezes, postos na parede pelos editores, pelos chefes de redação, etc. Esses os verdadeiros canalhas do Brasil, né? Que aqui também estamos cheios, né? Que são os editores desses grandes jornais, quer dizer... E aí eles talvez até tenham certa simpatia por aquelas manifestações, por aquelas movimentações, e a polícia termina, né, às vezes pelo foco que eles dão em fotos, pela maneira como eles fazem as coberturas, a polícia, né, consciente de que aquelas pessoas não são amigos, não são admiradores da rota, como a gente tem, né, grupos no Facebook de admiradores não são admiradores da rota, talvez eles tenham uma antipatia maior ali. Mas acontece o quê? Naquela semana, na segunda ou terça-feira, se eu não me engano, existiram editoriais da Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo, e editoriais a todo momento na Rede Globo, falando que a polícia tinha que intervir de forma forte, intervir de forma a acabar de vez com as manifestações. A polícia, de fato, fez o que os editoriais pediram, né? Em um dia ali, acho que foi na quarta ou na quinta-feira, a polícia acabou com tudo, desceu bala para tudo que era lugar, bala de borracha, bala de todos os jeitos. E aí acabou, né, quer dizer... Esse para você é o ponto de inflexão para aderência às manifestações. Eu achei que primeiro, para a aderência da grande mídia, não a aderência, mas eles tiveram que engolir um pouco a legitimidade das manifestações, a partir dali. A partir do momento que a Polícia Militar fez um trabalho de inteligência para eles próprios tenebroso, eu acho que aí a mídia teve que dar uma pequena abertura, falar, opa, pera um pouquinho, não é bem assim. Acho que nesse momento aí houve uma inflexão. E a opinião da classe média mestrada, que geralmente é aquela opinião do motorista isolado do carro, né? Quero só chegar na minha casa, não tenho nada a ver com isso, né? Não tenho nada a ver com a miséria, não tenho nada a ver se o ônibus está 5, 6 reais, 7, não tenho nada a ver se eu tenho que pagar para minha empregada doméstica R$1.000 para ela poder vir e voltar de ônibus, eu só quero chegar à minha casa, né? De forma irônica, se não tenho nada a ver. Essa pessoa, talvez ali nesse determinado ponto, passou a verificar com um outro olhar essas manifestações. E aí talvez tenha dado uma legitimidade. E aí eu te pergunto o seguinte... Contraditória, né, essa legitimidade. Isso, eu quero te perguntar em relação a essa legitimidade. Nós temos ali uma bandeira de reivindicação importante, no sentido de tentar minorar o preço da passagem, fazer com que ele voltasse, retrocedesse ao preço original, ou até... Não é nem ganho, é retrocesso. Isso, só retroceder, que haja o retrocesso ao preço anterior, mas que também se põe em pauta, como o Passe Livre fez, a tentativa vindoura de passe efetivamente livre. Só que, na medida em que eles ganharam apelo midiático, com essa inflexão da atitude truculenta da polícia, a meu ver, vem à tona uma contradição, gostaria que você falasse sobre isso, entre a demanda ganhar massificação e se tornar crítica e a demanda ser absorvida pelos meios de comunicação conservadores. Sim. Como é que você trabalharia isso aí, Dimitri? Sim, eu acho que assim, é extremamente interessante isso que você trouxe, porque a mídia, a partir do momento em que deu essa pequena abertura e percebeu que no dia seguinte, não me lembro direito, mas não eram mais 5.000 pessoas que estavam na rua, aí já eram 30, aí já eram 40, já eram 50, eles passaram a tentar abraçar essa manifestação como se eles sempre tivessem ali no começo aderido àquilo lá, e não só abraçar, ou seja, a também nortear para onde deve ir, para onde não deve ir. E aí a gente passou a ouvir aqueles chavões na Rede Globo, nas coberturas que eles faziam.
acontecia o que fosse, eles elogiavam quando a manifestação estava pacífica, né? E quando acontecia qualquer tipo de conflito, aí eles já passavam com a adjetivação que eles costumam fazer, né? Eu pedi a palavra ao Dimitri. A gente vai discorrer muito aqui sobre essas contradições das manifestações. Vocês estão percebendo que ele estabeleceu uma genealogia do conceito politicamente recente desses aspectos. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente retoma a partir desse ponto das contradições entre manifestações emancipatórias ou regressivas conservadoras, aqui com o Dimitri, no segundo bloco. Então, até daqui a pouquinho, pessoal.